Glórias a Deus. Bem, amados, nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também os amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Amém? Da mesma forma, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós daremos continuidade ao nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e nós convidamos os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no capítulo de número 5 desta carta, Gálatas, no capítulo 22, no versículo, 22, capítulo 5, versículo 22, nós vamos ler até o 26, tá? Mas provavelmente a gente vai parar só no 22, provavelmente, mas se for possível a gente avança até o 26. Mas para a leitura vamos do 22 ao 26, amém? Nós terminamos o último no 21, foram as obras da carne, né? Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é... Meu tá caridade, mas é amor na maioria das versões, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Até aqui, Senhor, nos abençoa, Teu Espírito nos dê toda a assistência, que o Senhor fale a cada coração aqui presente, tudo para a honra e glória unicamente do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amém? Bem, antes de entrarmos propriamente dito em cada dessas virtudes que é o fruto do Espírito, né? Aí a gente tem algumas pequenas considerações que nós vamos fazer, já faz parte, lógico, da EBD, é o contraste, né, que nós estamos vendo entre obras da carne. Então a gente vê que é plural e a palavra utilizada é obras, é esforço humano. Né? Então tem muito a ver com esforço humano, com lei, com tentar atingir por esforço próprio algo que está pré-estabelecido. Né? Aquela questão da causa e efeito. Tá? Então a gente, na EBD passada, viu isso, porque exatamente esse contraste que ele está fazendo, os capítulos 5 e 6 é a parte prática do ensino. 3 e 4, basicamente, vamos dizer, a teológica, onde ele vai mostrar que a graça nos isenta da lei, vai mostrar de diversas maneiras que há uma nova aliança. E no primeiro e segundo nós vimos que é a defesa, tanto do apóstolo, da legitimidade dele, quanto do evangelho. 5 e 6 é prática, não é? Graças e paz, irmã Janete. Graças e paz, irmão Emerson. Tá? Gálatas 5, 22. Tá? Alguém pode tirar, inclusive, a bolsa, tá? Se for o caso. Não há problema nenhum. Então, queridos, o contraste aqui que eu estou querendo mostrar para os irmãos, enquanto um é 100% esforço humano. E por que nós falamos 100% esforço humano? Porque o Espírito Santo de Deus não tem nada com obras da carne. Então é 100% esforço humano. Não, para a obra da carne inveja, eu entrei com 90% da minha carne e o Espírito com 10%. Não existe isso. Tá? Então, deixar bem claro, obra totalmente da carne com Deus à parte. Deus não está neste negócio das chamadas obras da carne. Né? Então, são feitos humanos, realizações 100%. Tem que deixar este contraste
para os irmãos. É uma iniciativa humana, tem muito a ver com a palavra lei. Tá? E salvação, se você associar também, né, a salvação por meio de obras ou salvação pela graça mediante a fé. Também você vê esse contraste. O fruto do Espírito, ele é, agora nós vamos, né, também, antes de entrar, nós estamos fazendo as considerações que faz parte da EBD. Você vê que o fruto do Espírito já está no singular. Por que no singular? Porque o fruto é do Espírito, não é meu. Eu não tenho nada. Todas essas 9, que vamos chamar de virtudes, que é o que a maioria dos eruditos, estudiosos chamam, nós podemos chamar de qualidades, de boas, né? de coisas boas, não reprováveis diante de Deus. O fruto é do Espírito. Então, como que eu posso, né, fazendo esse contraste inicial, como que eu, não tendo isso, posso viver dessa forma no Espírito? É porque o Espírito de Deus, ele habita na nova criatura. Por isso que nós nascemos de novo, né? Como foi um texto na última mensagem do irmão Hermélio, ele leu João 3, passagem por perto ali de Nicodemos, aquela coisa toda, né? Necessário vos é nascer de novo, mas não Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é outra dimensão, não é daqui, não é da natureza caída do homem. Por isso que o fruto é todo do Espírito, a glória é toda de Deus, não é? Tudo de ruim que eu faço, parabéns, eu mesmo, Reginaldo, muito prazer. Tudo de bom, glórias a Deus, é dele, porque não, né? Então, é isso que a gente está mostrando aqui, essa diferença. Por isso que é singular, porque vem toda de Deus. E agora, né, também, há a comparação exatamente porque ele usa a palavra fruto e não obras do Espírito. Porque, diferentemente de obras da carne, que pode levar tempo, mas pode ser um rompante ali de tudo que, em minutos, o fruto, ele é como exatamente tipo uma árvore, né? Como Paulo vai falar, quem pode ler 1 Coríntios 3, 6 e 7, já, né? Para a gente fazer não sei se o microfone está perto dos amados, né? Pode deixar perto. Eu acho que é o irmão Hermélio que vai ler ou a irmã Claudinha? Quem vai ler? Pode ler, Claudinha? 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Então você vê que Paulo, no meio daquela situação de Corinto, que estava tendo aqueles partidarismo, não é? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que era um homem eloquente, um homem que conhecia muito da palavra. Enfim, a gente conhece parte da história de Apolo, né? Está no livro de Atos. Então, Paulo, ele plantou e lançou a semente de Corinto. Depois, quem foi que deu os ensinamentos mais detalhados? Apolo. Mas quem é que fez cada ser humano, né? Porque ele não está tratando literalmente de árvore, ele não está pregando para uma árvore. Quem dá o crescimento de todas as coisas, quem faz prosperar, é o Espírito, porque é feito para a igreja. Então, pressupõe que a igreja, ela tem o Espírito de Deus, são formadas por pessoas nascidas de novo. Então, toda a glória para Deus. Então, o fruto é a mesma coisa naquele que é nascido de novo, não é? Ele não nasce de novo e no dia seguinte ele já tem essas 9 virtudes, não é? Mas é algo trabalhado, tudo de Deus é bem feito. Sempre você vai ver no Antigo Testamento, tanto no Salmo 1, vai ter aquela comparação de árvores plantadas junto a ribeiros, como lá no Jeremias, capítulo 17, que é o maldito homem confia no homem, e bendito o homem confia no Senhor. Também vai comparar a uma árvore. Então ali pressupõe sempre uma árvore, ou seja, um ser humano
que confia em Deus e que, portanto, tem o Espírito, que passa por estações, que não cresceu do zero para uma planta de, 10 metros, não, já com fruto, vem as folhagens, vem as flores, dando todo o embelezamento, né? E depois é que vem o fruto. Primeiro vem a flor, depois vem o fruto, né? E engraçado que o fruto, ele faz uma comparação como se o único fruto tivesse tudo isso, como se fosse gomos, né? Dentro de um fruto, de cada vaso, porque a gente vai ver como isso aqui é interligado, como as obras, vocês viram que nós fizemos alguma classificação das obras, vamos dizer assim, de origem mais para sensualidade, sexualidade, outra para comportamental do homem, né, como inveja, ira, outras para as questões religiosas, que usavam feitiçaria. Inclusive, eu peço perdão ao pastor Carlos, que depois o Igor me falou, o pastor, quando falou emulação, ele tinha algo a... Aí eu falei, poxa, Igor, eu não percebi que você fez um sinal para mim, né? Que é uma das obras da carne, querer se comparar ao outro ou superar, né? Então, o fruto, ele também tem isso. Ele vai sendo trabalhado por Deus, né? É quando nós, muito parecido com Filipenses 1:6, nós deixamos Deus trabalhar em nós, e aí aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, né? A gente quer terminar a nossa caminhada o mais próximo parecido com a imagem do Senhor, né? Do nosso mestre. Então o fruto tem essa, nós temos que deixar trabalhar. Então ele tem isso, né? Como se fosse vários gomos, uma fruta, cada um de nós, uma frutinha que vai dar essas virtudes, né, que estão interligadas. E também é muito comum, dada essa perfeição, o fruto do Espírito ser igual, como se fosse uma matemática, fruto do Espírito igual Jesus. Concorda? Fruto do Espírito igual a Jesus. O que o Espírito gera em nós? O que é que Paulo estava dizendo? Sinto dores de parto de novo, para Cristo ser gerado em vocês. Tá? Então, fruto do Espírito, mesma coisa, nascimento, não é agora só que na carne, da Virgem. Quem gerou Jesus? O Espírito. Como é que é no crente? É o Espírito que gera Cristo. Né? A gente aceita, a gente se arrepende, se converte. Quem vai trabalhar para que Cristo seja gerado em nós é o Espírito. Então, o fruto do Espírito é um também, porque é Jesus em sua plenitude. O Senhor Jesus, ele isso aqui com maestria, né? Isso aqui com maestria. Tudo isso aqui junto com maestria. A gente vai fazer o maior esforço. Espírito, me ajuda aí. Temperança, domínio próprio. Por favor. Estou na guerra aqui. Mas Jesus com maestria no seu ministério ali, demonstrando, né? Quando Pedro, que disse que ia até ele cruz, tivesse que morrer, né? Tem um dos evangelhos que vai dizer que o Senhor Jesus, depois que o galo canta, né, tem um ângulo lá de inclinação que Jesus dá uma olhadinha assim para ele. Tá lembrado do que eu falei? Mas não estou olhando para você para te acusar, não. É só para ver se você acredita em mim. Deixa só olhar, não precisa falar não. Uma olhada só. Sabe aquela chamada que o pai e a mãe dá, que é mais pesada do que falando? Só a olhada, aquela olhada já derrubou você. Então, né? Então, Senhor Jesus, para ver assim, vê se vocês confiam no que eu estou dizendo. Né? Então, feitas essas considerações, deu para perceber bem a diferença de obras da carne para, né, fruto. A carne é totalmente do homem, o espírito não tem nada a ver com isso. É o homem, é o velho homem trabalhando, a iniquidade, as coisas completamente erradas. Mas o fruto do Espírito não, é a gente trabalhar para parecer com Jesus. Outra coisa que, antes de entrar nas considerações de cada fruto, que é importante, embora a gente ainda vá, eu anotei aqui,
a gente vai estudar mais para frente, no versículo 25, que nós chegamos a ler, inclusive, talvez não dê para estudar hoje, diz assim, olha, se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não é isso? Isso fala do momento aqui, ó, enquanto estamos nesse corpo. Nós nascemos de novo, então nós vivemos no Espírito. Então, o que o apóstolo fala, olha, andemos no Espírito, porque a ação, nós não somos tomados pelo Espírito, o Espírito vai guiar você, obrigar, você está fazendo, não, existe a carne de um lado, lembra a carne que se opõe ao Espírito, na aula passada, e o Espírito, e existe o Espírito, então nós temos que nos deixar ser guiados com o Espírito e lutar pela mortificação, não é? Tá? Então aqui, se vivemos no Espírito, por isso que é condicional, se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito. Você pode dizer o inverso também, se andamos no Espírito, então vamos viver da forma como ele nos sugere que vivamos. Né? Então isso fala de uma bênção agora. Mas se vocês forem no 6:8, que não foi lido, mas em outra ocasião será lido, em outra aula, no 6:8 vai dizer, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então o que é, né, para fazer a oposição um contra o outro, o semear na carne é exatamente aquele que planta, desenvolve através do seu próprio esforço, do seu coração, da sua mente corrupta, as obras da carne. Aí aqui já está falando do pós-vida, que a gente vai colher. Se passamos uma vida semeando na carne, como é que você vai ceifar coisas espirituais? No dia da colheita, você vai ceifar a corrupção, que nós já fizemos até comparação com metais, lembra? Palavra corrosão. Se nós tivéssemos condições de ter vida, todos os metais voltam ao estado de pó. Você pegar aço inox, ele deixa exposto no tempo, se você viver 1000 anos, a corrosão é isso, é a propriedade que os metais têm de voltar ao estado natural. Tá? A oxidação de tudo. Tá? Esse inoxidável é um nome dado para mostrar que ele demora muito a oxidar. Mas ele é oxidável. Ele se oxida igual a célula, né? Virou moda negócio antioxidante. Nem se faz. Quando eu era criança não tinha esse negócio de... Ninguém nem falava nisso. Aí chegou um momento que veio o tal 2, antioxidante, aí você toma vitamina C, antioxidante. Mesma coisa com os metais. Propriedade de voltar ao pó. Agora, a segunda parte do 6:8. O que semeia no Espírito, ou seja, aquele que passou a vida observando aqui o que nós lemos no 5:25, como é que vai ser o fim? Semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Uma coisa linda. A vida eterna, amados. Eterna, eterna não tem fim. Amém? Feitas essas considerações, eu acho que está tranquilo, dá para entender os contrastes. Vamos entrar, fiz até uma pequena tabela, tá? Aqui, mais propriamente dito, na questão do fruto do Espírito. Então, eu fiz uma pequena tabelinha comparando 3 versões apenas, mas são as principais. Tem que dizer 4 versões porque 2 são iguais. A Revista e Corrigida e a Corrigida Fiel usam as mesmas virtudes, as mesmas palavras. Ao meio da Revista Atualizada, tem 3 palavras similares, e a Nova Versão Internacional tem umas 4 ou 5 palavras, algumas se repetem, tá? Então eu não fiquei vendo todas né? Porque no passado era Revista Corrigida e depois foi que veio ao meio da Revista Atualizada, um tempo depois da Corrigida Fiel, e agora a gente tem todas as versões, hoje em dia
em qualquer língua, se você quer ler em inglês, francês, espanhol, árabe, tá? Então, olha, o amor, que é o primeiro, ele está em todos como amor ou caridade, a depender da Bíblia mais antiga, ou essa Bíblia que eu estou aqui, ela não é antiga, mas ela é uma Bíblia comemorativa dos 100 anos, quando a Assembleia de Deus completou 100 anos do Brasil, eles emitiram uma Bíblia de estudo comemorativa pelos seus 100 anos. É essa que eu estou aqui. Tá? É a mesma Bíblia de estudo deles, mas com mais folhas e mais detalhes por conta da comemoração dos 100 anos de Assembleia de Deus. Então, eles propositalmente usaram caridade. Tá? Que a gente viu que é o amor em prática. O segundo, que na minha e na do Hermélio deve estar gozo, gozo. Na ARA vai estar alegria, tá? E na NVI vai estar alegria. Pode ser que em outras versões esteja um pouco diferente. Então, gozo, alegria, alegria, tá? Paz vai estar paz em todas. Longanimidade, em algumas vai estar paciência, tá? Longanimidade, na NVI está paciência. Benignidade, na NVI vai estar amabilidade. Depois vem bondade, que está como bondade. Depois vem fé, na Corrigida Fiel e na Revista Corrigida, mas na ARA e na NVI vai estar fidelidade, no lugar de fé. Talvez na King James também, 1611, né? Mansidão, vai estar mansidão em todas, pelo que eu vi, assim, as principais. E temperança vai estar domínio próprio, tanto na ARA como na NVI, como em algumas outras versões, mas na Revista Corrigida e na Corrigida Fiel vai estar temperança, tá? Então são entre esses 9. A gente viu que desses 9, algumas palavras se mantêm constantes nas versões principais, outras são substituídas por sinônimos, tá? O que é benignidade? Então, a gente vai estudar um por um, né? Eu li aqui só a tabela para mostrar os 9, tá? Então, a gente vai agora tentar ver, como nós vimos nas obras da carne, a gente vai tentar ver um pouquinho desse aqui. Esse aqui, ele pode ser considerado mais difícil ou mais fácil, depende do ponto de vista. Por quê? Porque como o fruto é tudo muito interligado. Às vezes tem, por exemplo, essa pergunta que a Claudinha fez de benignidade, quando a gente chegar lá, ela é a mais, por todos os comentaristas, intercambiável pelo próximo fruto, que é bondade. Aí, alguns eruditos tentam dar uma diferençazinha, tá? A gente vai chegar lá. A primeira, não poderia deixar de ser, né? É o amor, né? É o amor. Aí, o amor, a gente pode dizer, é igual a Jesus, né? Deus é amor. E se a gente for em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Quem pode ler o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios e o primeiro do 13. Amém. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Amém? Obrigado, irmão. Então, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele no 12 e no 14, ele vai estar falando de dons espirituais. E o que está no meio, no 13? O que é mais excelente? O amor, o fruto. Não é? Como se os dons fossem as flores, o Espírito reparte como quer, embeleza, culto,
vida, mas o mais importante é o amor. Ele não está mandando desprezar os dons, tá? Existem algumas linhas que, equivocadamente, muito poucas, dizem assim, não, uma vez que teve o fruto, acabou esse negócio de dom. Não concordamos com isso. Existem os dois. Agora, o fruto é o mais excelente. Por isso que existe muita crítica às pessoas que acham que são muito espirituais por causa de dons, né? E você vai ver o fruto, não tem nem fruto. Aí, mas pelo menos é uma árvore, mas vai chegar, tem que nascer o fruto. Pois é, a árvore que não dá fruto, vamos fazer como aquele cidadão da vinha. O dono chegou e disse, eu quero decepar tudo isso aqui. Não, o senhor aguenta mais um ano aí. Vamos tentar. Aí, o senhor voltar, se não tiver nada, aí tudo bem. Está lá nos evangelhos, né? Porque tem muita gente que acha que o espiritual é, né? Sua identidade é número tal, o senhor me revelou, tá? Aí, isso é cheio do Espírito, mas o principal é o amor, o fruto. O irmão, microfone para o amado irmão Arlindo. Só uma curiosidade que a gente faz na roça, quando uma planta, mesmo uma planta muito bonita, quando ela não está dando fruto, a gente dá uns cortes assim no tronco dela para ela dar uma acordada, entendeu? A gente costuma fazer isso e normalmente resolve. Muito bom. Os irmãos não estão vendo no vídeo, mas o irmão que falou com propriedade. Ele veio da área rural, conhece a área rural, conhece tudo isso aí. Então você vê que até falei, eu não recordo exatamente em que texto dos evangelhos está, mas tem uma passagem, né, que o dono de uma vinha diz, esse negócio não produz nada, descendo, o senhor aguenta mais um pouquinho, né? Mas não vem o caso aqui, tá bom? É só para mostrar que o fruto como um todo, você vê Jesus, o amor, se você for ver Coríntios 13, aquele amor do jeito que é ali, é a mesma coisa igual a Jesus, gente. Aquele amor, se você for definir, e é o que permanece no final, é o amor, tá? Agora, a gente tem que buscar aquilo, tem. Mas se você for ler aquele ali, aquele é o famoso amor que leva a tapa na cara de um lado do outro, eu te amo. E tal, eu te amo. Né? E Jesus foi assim, né? Até a morte. Senhor, perdoa esse pessoal. É assim. Né? Nada em troco. Estevão, né? Senhor, perdoa, estão me apedrejando. Perdoa, mas né? Como se Estevão já estivesse do lado de lá. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé. Esse detalhe é muito interessante, hein? De pé. Não foi sentado. Ele levantou. Que coisa linda. Então, esse amor, amado, é o ágape, né? Que alguns falam que pelo correto grego é agape e tal, mas aí não é questão de nós somos especialistas em grego, tá? Eu sempre ouvi ágape, tá? É igual tem essas coisas do Apocalipse. Outros dizem, não é o certo mesmo no grego, não é Apocalipse, é Apocalipse. Gente, briga dos negócios dos estudiosos de línguas passadas, né? Não vem para o nosso caso aqui. Mas eu, como trouxe na obra da carne qual a palavra grega, também estou trazendo aqui. Como existem várias palavras para amor no grego, né? Existem várias palavras, eros, filéu, enfim. Esse aqui é o ágape, é o mais sublime de todos. É aquele que você não espera receber nada em troca. Você faz porque você ama. Entendeu? O Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Paulo vai explicar, pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Cristo, ele mostra o seu amor para conosco, Deus, que ele morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos, né? Pecadores. Então, os irmãos veem a diferença. Bom? Outra coisa interessante, amados, que para aproveitar o tempo, eu ia deixar mais para frente, mas eu vou falar qualquer coisa, quando for mais para frente, também eu falo de novo, se der tempo da gente avançar. Quem pode ler o Romanos 13:8? Quem pode ler Romanos
Ou vocês podem escolher qualquer lugar, tá? Negócio de bolsa, a gente tira, pega ali, se quiser, tá, Carlos? Fica à vontade, você e a Larissa. Queridos, quem pode ler a irmã Janete, né? Amém. Romanos, prestem atenção. 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? Olha, não, aí não só o amor. Por isso que o apóstolo aqui, amados, ele vai dizer assim, ó, contra essas coisas numa lei. O que ele quer dizer? Faz à vontade. Não, já fiz muito, não, pode fazer mais. Já amei demais, pode amar. Nada vai te acusar. Percebeu o detalhe? A ninguém você deva nada, exceto o amor. O amor você nunca chegou no top. Tá sempre, o seu pensamento é sempre assim: eu posso amar mais. Eu estou devendo amar mais. Essa dívida é boa. Então, o fruto do Espírito, não tem nenhuma lei que chega, tá? Passou dos limites. Não, você pode ser benigno a vida toda. Percebe que ele vai dizer? O versículo 23, só por curiosidade, a depender da sua versão, vai estar só isso. Contra essas coisas não há lei. Mas existem outras versões que vai estar o final dessas virtudes. Vai estar mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Tá? Vocês vão ver versículos. O da Cláudia, provavelmente. O 23 da Cláudia deve estar no 23. Mansidão, temperança, ponto. Contra essas coisas não há lei. No versículo 23. De Gálatas. 5:23. Mas está só isso ou tem mansidão e... Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entendeu o que eu falei? O que eu falei foi o seguinte: o versículo 23 de algumas Bíblias vai estar a continuação do fruto do Espírito. Vai estar 7 no 22, 2 no 23, completando 9, e depois contra essas coisas não há lei. E algumas Bíblias, como a Revista Corrigida e a Corrigida Fiel, todas as 9 virtudes vão estar no 22. E no 23 vai estar contra essas coisas não há lei. Ponto. Tá? Só uma observação. Tá? Porque depende da sua versão. Então, quando Paulo fala isso, por exemplo, contra essas coisas não há lei, ele está dizendo várias coisas aqui. Primeiro, isso aqui nunca fere, não existe lei que proíba você executar isso. Segundo, não tem limite, você sempre está devendo, você pode ser sempre benigno, sempre bondoso, pode aumentar em fé, pode ser manso, né? Pode ter paz, pode ter gozo, né? Ou alegria, ser longânimo, paciente. Não tem nenhuma lei que diga você está transgredindo a lei. Percebe a diferença do fruto do Espírito? Né? Por isso dessa expressão, isso é entre aspas, né? Um tapa na cara dos legalistas que estão querendo deturpar o evangelho dos Gálatas. Querendo levar o pessoal lá para dizer que eles só vão cumprir, eles só vão ser boas pessoas se observarem a lei. Ou seja, eles deixam de fazer coisa errada porque estão lendo lá no artigo tal, parágrafo tal, a linha tal, que está escrito que não é para fazer. Ou seja, não é fruto do Espírito, é esforço próprio, isso é obra. Ele está tentando e ele não vai conseguir. Agora, quando é pelo Espírito, aí é diferente. A gente está com o Espírito Santo, aí é diferente. Aí a gente percebe aquela coisinha da luz vermelha, luz amarela, não está errado, né? Temos o perdão, nós sabemos disso, essas coisas, né? Tá bom, amados? Então, o amor nós vimos aqui. Ele é usado por excelência. Em 1 Coríntios 13 vem a definição de amor, que nós também igualamos a Jesus. Muitos igualam. Isso aqui significa a mesma coisa do Senhor Jesus. É uma busca nossa também. Sofrer. Lembre-se que o caminho dele foi o caminho do sofrimento. O caminho foi o caminho para ir para a cruz. Não é? Nós não vamos chegar nesse lugar. O máximo que a gente chega é crucificar a carne. Mas nossa morte não salva ninguém. Crucificar a carne é um estado se você tentar inabilitar a sua carne. Você está ali preso na madeira, mas está vivo. Mas vê se
as tuas mãos e os teus pés não vão andar por caminhos tortuosos para fazer coisas más. Não é? Então é a crucificação da carne. No seguinte, amado, vem gozo ou alegria. Né? Vem gozo ou alegria. Que aqui na definição dessa Bíblia aqui, de estudos, que é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Tá? Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Quem pode ler Filipenses 4:4? A gente hoje vai usar bastante, para cada um a gente trouxe um exemplo, tá? Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre. Não, peraí, só um instantinho. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre, né? Outra vez, quer dizer, ele enfatiza essa alegria. Mas lembre-se que eu expliquei isso na aula passada, a expressão que Paulo usa por excelência, essas coisas, no Senhor, em Cristo, né, que não é usado no dia a dia, mas ele só usa isso. Porque é como se ele estivesse dizendo, sem Cristo não tem, é colado nele, essa expressão em Cristo, né, é difícil. Tem alguns artigos de estudiosos eruditos sobre o significado, uma tentativa de explicar os vários significados nos diversos contextos do Novo Testamento dessa expressão no Senhor, em Cristo, naquele, né, no meio das frases, porque não é fácil, mas o entendimento geral a gente sabe, é estar ligado a Cristo. A gente Paulo só pôde passar por todas as suas lutas e aflições naquele que o fortalecia, porque sem aquele que o fortalecia, ele teria sucumbido. Tá? E um exemplo que não precisa ir lá, de alegria, é só relembrar, Paulo e Silas, quando foram presos em Filipos, foram açoitados. E perto da meia-noite, está em Atos 16:25, eles cantavam louvores a Deus e os outros presos ouviam. Não é? A situação mais inusitada para alguém estar alegre. E no horário mais difícil, perto da meia-noite, açoitado, numa cadeia, preso com aqueles elos, né? Aquelas correntes de elos. E eles estavam alegres, cantando louvores, glorificando o nome do Senhor. Então não é deste mundo. Vem do Espírito. Tá? Vem do Espírito. Isso não é uma coisa natural nossa. Outra coisa, voltando aqui, antes de passar para o 3, que é paz, voltando para o amor vem primeiro, porque o amor dá suporte a tudo. Por isso que Paulo lá no 3 vai dizer, se não tiver amor. Então, todos os demais atos, tanto lá de 1 Coríntios 13, quanto aqui, ele tem duas coisas que tem que estar interligadas, melhor dizendo. Lá no 13, ele vai dar a ênfase no teu interior. O que te move no 13. Porque você vê que tudo que é feito são coisas nobres. Eu posso dar a minha riqueza toda para os pobres. Posso ser queimado vivo, né, para que uma multidão não morra. Tal. Mas se não tiver amor, você pergunta, como assim? Essa pessoa não tem amor fazendo tudo isso? Não é? Ele está dizendo o que está dentro de você. Você está fazendo por amor, porque ajudar, às vezes, como a gente vê na rua, pessoas que deixam ali uma quentinha, muitas vezes a pessoa faz por uma questão assim de consciência. Ela nem cristã odeia falar de Cristo, mas eu já fiz a minha boa ação do dia. Ponto. Entendeu? Então, Paulo diz assim, se não tiver amor, isso de nada adianta para efeito do teu tesouro no céu. É um ato meramente mecânico que você se sente bem com aquilo, mas que você não tem o amor que Cristo quer que você tenha. Então, você tem que ter o amor representado tanto no teu interior, que é o que faz te mover, quanto na ação externa, que é o ato em si. Tá? Então, um não pode ser descasado do outro. Percebeu? Você não pode fazer um ato que, à vista dos homens,
Isso os fariseus faziam à vista dos homens coisas boas, mas dentro deles Jesus diz que eles eram aves de rapina. E aí? Ainda que as coisas que eles fizessem, muitas vezes, eram boas só pelo lado exterior. Tá? Então o amor é o fundamento, começa com o amor, e esse amor não fica só aqui, ele é exteriorizado, mas tem que estar interligado. Tá? Então não existe só a pessoa eu amo, e não faz nada, e nem também a pessoa que faz alguma coisa para se auto-justificar e não tem de fato amor por trás. O que ela tem é um pensamento que se eu fizer isso, eu estou bem com Deus, já fiz a minha ação do dia. Aí depois faz um monte de coisa contrária a Deus, nem crê, aliás, em Deus. É alguma coisa que um tribunal aí celestial tal está vendo e vai recompensar de alguma forma. Tá? Feita essa observação, passemos para a seguinte. A seguinte é paz. Certo? Paz, eu não falei, né? Ágape é o amor, gozo é cara ou chara, que também está como alegria. Paz é Irene, e daí vem o nome Irene, muitas mulheres, o nome Irene vem desse nomezinho aqui. Tá? Paz, quietude do coração e mente, baseado, né, na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Esse é a melhor, aí vamos precisar de uma leitura, é João 14, 27. Porque tem um detalhe para você observar que essa paz, fruto do Espírito, ela é diferente. Tem um pequeno detalhe que a gente precisa. João 14, 27. E, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente... João 14, 27, é isso? 14 e 27. Não, então a referência... Não, não é. Esse aqui é o trio. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Ainda é o 27? Não, é 28. Só o 27. É por causa da paz, isso. Você observou um detalhe? Essa paz tem um proprietário? A minha paz. Então, o dono da paz é dele. Não é a paz que o mundo dá. Por isso que ele faz essa diferenciação. Eu vou deixar com vocês a paz que eu sou o dono dessa paz. Quem é o dono da fé? Jesus. O que é que Hebreus diz? Quem criou a fé? Quem é o autor? E quem é o consumador? Quando é que ela termina? Jesus. Ele é o alfa e ômega. Por isso que a gente fala, Jesus é tudo. Você vai ver nas diversas religiões muitas coisas boas. Orientais, modo de se comportar, muito parecido com o cristianismo, mas não tem nenhuma pessoa, entre aspas, doida como Jesus, dizendo que ele é tudo. Sou eu isso, eu sou aquilo, eu sou o caminho, eu sou tal, eu morro por vocês, não tem, você não vai ver isso. Tem os falsos cristos e messias, tanto antes dele quanto depois, dizendo eu sou o Salvador. Aí se descobre depois que o camarada morre. Né? Então, queridos, a paz que Jesus dá é uma paz diferente. É a minha paz. Não é a paz que vocês conhecem. Não. Então a gente passa, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a uma série de dificuldades, você tem uma paz de saber que você foi comprado, que você tem a vida eterna com Deus. Então, por isso que ele fala, não fiquem ansiosos nem com medo. Embora ele saiba que os homens vão ter sempre essa situação e vão estar clamando a ele vai estar suprindo. E o Espírito vai estar relembrando as palavras dele, porque ele diz que o Espírito Santo era consolador. Ele vai ficar relembrando as palavras do Senhor. Lembra que o Senhor falou disso. Lembra. Tá? Então, essa paz aqui é Irene, daí o nome Irene, segundo alguns autores, esse nome Irene, tanto no Brasil quanto no exterior, ele é conhecido, teria origem
nessa quietude aí, tá? Em meio, eu diria que é aplicado também a Paulo e Silas, não só alegria como paz, né? Cantando louvor naquela situação, é um exemplo bem, né? Ou seja, aquilo ali era uma paz do relacionamento deles com Deus. Na carne, diante dos homens e autoridades, eles estavam sofrendo, mas com Deus eles tinham paz. E em Romanos vai dizer, né? Depois que dá toda a explicação que Cristo morreu por nós, que nos comprou, agora tende paz em vossos corações. Éramos inimigos, nos tornamos agora amigos por iniciativa do próprio Deus. Isso nos traz paz. Porque a pessoa, que paz é essa? Essa paz é aquela que te diz que a ira de Deus vindoura não cairá sobre você. Né? Haverá nós não sabemos quando, mas haverá. Mas haverá um fim e a ira de Deus virá. Mas nós seremos preservados. A palavra diz que nós como igreja, não fomos destinados à ira. Então, isso tem que dar paz, né, gente? Quer dizer, no momento, vivendo na Terra, tem muita coisa que tira a nossa paz, no sentido mundo. Mas é que Jesus dá, por isso que ele chama a minha paz, é uma paz que tem um proprietário. Tá bom? Irina, e depois vem a longanimidade, não é isso? Longanimidade que em algumas versões vai estar paciência. Esse é um pouco mais fácil. No grego é macrotomia. Macrotomia. Mas é mais ou menos como Deus é conosco. Tardio em irar-se. É você esperar, ser paciente. Longânimo. Não é? Longânimo. A gente vê isso em diversos textos. Esse tardio em irar-se tem por excelência lá no profeta Naum, mas eu não vou voltar lá, que é o Antigo Testamento. Tá? Ele é tardio em irar-se, mas a palavra diz, não tem culpado por inocente. Então o homem tem um tempo para sair dessa situação, arrepender-se, converter-se, porque se chegar o dia do fim e ele estiver na condição de culpado, Deus não vai ter ele como inocente, porque ele não aceitou, né, trazendo para a nossa atualidade em Cristo, ele não aceitou o dom de Deus, o presente de Deus para os homens, que é Jesus Cristo. Tá? Mas a palavra diz, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo. E a gente tem um exemplo bom disso em 2 Pedro 3,9, que algum irmão pode ler ou irmã. 2 Pedro 3,9. Você vê que é o motivo mais nobre de todos de paciência ou longanimidade. É o motivo mais nobre. Não tem outro motivo mais nobre vindo. Você observa que muitos desses atributos aqui, todos são aquilo que nós chamamos de comunicáveis, né? Porque o homem, ou seja, Deus tem tudo isso. Deus é benigno, compassivo, amoroso, e ele comunica a nós pelo seu Espírito para que a gente também reproduza aqui na Terra. No nível humano. É difícil ser no padrão Deus, mas a gente busca isso. É um atributo de Deus, longanimidade. É um atributo de Deus, amor. Mas comunica a nós para que nós expressemos aqui diante da sociedade fria, maligna. Quem pode ler 2 de Pedro 3,9? 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? É um exemplo do motivo mais nobre de todos da longanimidade. Porque você pode ser paciente por diversos outros temas, não é isso? Você pode ser longânimo ou paciente por diversas razões. Mas esse exemplo de Pedro, para mim, é muito profundo, porque é o mais nobre de todos. É o próprio Deus dizendo, ou exercendo a longanimidade, para que todos os homens cheguem ao arrependimento e nenhum se perca. Olha que coisa nobre. Tem algo mais nobre do que isso? Não é? Todos venham a ter a vida eterna. Mas o tempo está na mão dele, né?
nós não sabemos o tempo nem a hora, como vimos em Eclesiastes. Em Eclesiastes fala que o homem é um mal que há sobre o homem, é um vapor, é uma névoa, nós não sabemos. Sabemos que tem tempo para tudo, mas né, tem tempo que vai estar 20 anos, 30 anos, um período terrível. Né? A gente não sabe exatamente por que pessoas nasceram no meio daquela guerra que dura 30 anos, criancinha até o fim da vida, um membro do corpo amputado. Eclesiastes falou, olha, isso tudo fica tranquilo que Deus sabe. Eu não sei, mas sei uma coisa, teme a Deus e guarda os mandamentos. Fica quieto, tá? Porque Deus sabe todas as coisas. Então, longanimidade e paciência, a gente viu que é relativamente mais fácil de assimilar. Agora a gente vai para aquele que a Claudinha perguntou. Não é a benignidade que a Claudinha perguntou? A benignidade vem do grego krestotes, tá? Krestotes. E bondade é agatosune. Mas, tudo bem, anotei os nomes, porque está no estudozinho, ele coloca a palavra no grego para a gente, mas foi bom que pelo menos o Irene a gente ficou sabendo aqui. Irene. E o ágape, né, também. A benignidade e a bondade. Olha, Efésios, lembra que eu falei Efésios? Quem pode ler Efésios 4:32? Sobre benignidade. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Benigno. E aí eu vou passar para a bondade para falar dos dois, porque eles são muito, como eu falei para vocês, é um fruto só, né? A bondade é o agatosune, tá? O que aí alguém lê 2 Tessalonicenses 1:11. É muito um atributo de Deus, sabe? Essa bondade. Segundo Tessalonicenses 1:11. Aí eu vou comentar um pouquinho dos dois. Está escrito: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Amém? A gente vem, por isso que eu falei, são atributos genuínos de Deus. Aí ele manda o Espírito para que nós venhamos a reproduzir com a nossa vida. Olha que coisa linda. Não é? O padrão é ele. Se a gente cumpre 1 Coríntios 13 a risca ali, acho muito difícil. Tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Tudo não tem exclusão, né? Tudo é tudo. A gente sabe que é mas eu mostrei que é semelhante a uma árvore. A gente vai crescendo, vai regando, até que vem o fruto, né? Aí uns vai ter um fruto mais saboroso, outro menos saboroso, mas vai dar um fruto bom. O sabor muda, né? Por isso que existe uma variedade de frutas. Tem manga, tem caju, por aí vai, né? Mas são todas nutritivas. Uva, né? A questão é o seguinte aqui, Claudinha. O que muitos pegam carona num teólogo do passado chamado Lightfoot, muito antigo, mas todo mundo pega carona nesse camarada, no Lightfoot. Ele diz assim, que a bondade seria, a benignidade, melhor dizendo, seria o interior da pessoa. Ele é benigno, ele tem essa disposição para fazer o bem. E a bondade é quando ele faz o bem. Ele transforma esse desejo de fazer o bem para alguém, tá, em bondade. Tá, em algo que te é como se fosse sentimento e prática. Por exemplo, lembramos aqui, ó, até fiz uma pequena anotação, no finalzinho do Salmo 23, que é o 6,
o versículo 6, são 6 versículos, o Davi vai dizer o que no final? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É algo em prático, a bondade, mas isso vem da benignidade de Deus, do seu coração benigno. Então é um exemplo que eles tentam dar, e eles mostram que são muito conectados um com o outro, benignidade e bondade. Mas se a Bíblia separou em 2, né? Por isso que a benignidade em algumas versões vai estar como amabilidade. Né? Tem uma furadeira potente aí Vamos ser amáveis e benignos, né? Sem iras, sem longânimo, paciente, fé, que pode parar daqui a pouco, né? Quem sabe? Fé. Então seria isso, tá, queridos? A bondade de Deus, são atributos genuinamente de Deus passados para nós. Por isso que antes de nós falarmos do fruto em si, lembra que a gente fez umas considerações no começo? Exatamente para mostrar a diferença, como ele é uma coisa só, tá? Mas tem sempre por base o amor. Então, benignidade seria essa disposição para o bem, verdadeiramente para o bem. E a bondade, a prática. Então, quando Davi diz a bondade me cercará todos os dias, é porque ele vai ver no seu dia a dia Deus agindo para o bem dele, a bondade de Deus. Tá? É muito um atributo de Deus. É certamente a bondade e misericórdia, né? Seguirão. Misericórdia, então, apesar de não estar aqui, mas misericórdia de Deus, então, né? É Deus não aplicar a pena que deveria aplicar. Ele é muito misericordioso para conosco. Ele não aplica a pena que deveria. Ele fala isso em Isaías com relação a Jacó como um todo, como Israel, que vai corrigir, mas não até a morte. Mas dá a entender o seguinte: vocês são tão, eu vou ter que castigar quase no limite da morte, hein? Tá? O que é que ele diz lá em Malaquias 3,6? Porque eu não mudo, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Senão, há muitos que teriam desaparecido do mapa. Mas porque Deus prometeu, eu não mudo, vós não sois consumidos. Tá? A benignidade e a bondade de Deus, que nada aqui nós merecemos. A gente recebe dele. Agora é importante, nós recebemos do Senhor. Aí a gente faz obras da carne com relação aos outros. É isso que é o ensino principal para nós. Nós recebemos isso tudo do Senhor. Amor, alegria, paz, que vem do Senhor. Longanimidade, benignidade, bondade. Mas com os outros, nós queremos porfias, brigas, oposição, emulação, né? Inveja, pelejas, dissensões, enfim. Então, o que Paulo está dizendo, vocês têm um espírito. Então, andem, vivam no dia a dia de vocês, porque o espírito é quem vai estar trabalhando isso com vocês ao longo da vida, vai estar aperfeiçoando vocês. Você não vai nascer assim, a planta não nasce no dia seguinte cheia de fruto, com 10 metros de altura e tudo. Ela vai crescendo. É Deus que dá o crescimento. Os homens vão estar trabalhando ali. Os ministros do Senhor, o servo, a serva, né? Vai estar trabalhando. Mas... Depois, queridos, vem a fé. Fé, em algumas versões, vem fidelidade. Tá? Fé, fidelidade. Tá? É você dizer assim, eu creio, continuo crendo e demonstro crer. Não é só isso, não. Eu creio, continuo crendo e para quem quer que seja, fica demonstrado que eu creio. Eu continuo crendo, eu não mudei a minha. E fala de uma relação também de fidelidade. Né? E aí a gente tem 2. A primeira, a própria, não precisa ninguém ler. A própria definição de fé, que está em Hebreus 11, 1 e 2. Né? A fé é a certeza, né? A certeza das coisas que se não veem, mas que se esperam. Né? E a prova, né? É o fundamento das coisas que não veem, mas e a prova
daquilo que ainda vai acontecer. Então você vê que é fundamento. Se você não tem fé, você vai ver lá que tem a palavra fundamento. Fundamento e prova. É como se fosse evidência. Diferente do mundo, que para a gente aqui na nossa vida material, para ter evidência, você tem que ter mesmo não é fé. A fé não, você não vê e crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Então é um fundamento para que você continue na caminhada cristã. Sem fé, vai dizer lá no 11:6 de Hebreus, é impossível agradar-lhe. Esse lhe é referente a Deus. Agradar a Deus. É impossível. Sem a fé, ou seja, desacreditando em Deus, não dá. Você vê 2 Timóteo 2:2, é bem interessante. Quem pode ler 2 Timóteo 2:2? Porque 2 Timóteo 2:2 vai dar uma... Isso aqui é o pistis, né? Aquela mesma palavra pistis, do grego. Você vai ver que apesar de Paulo estar escrevendo para Timóteo, se eu não me engano, serve para todos, mas... Quem pode ler 2 Timóteo 2:2? Creio que seja isso. Ela achou aqui. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite os homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Perdão, Larissa, pode ler de novo? Posso. Só colocar o microfone. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite os homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Amém. A outros. É que Paulo está dizendo para Timóteo, esses homens, e aí não é, para todo mundo serve isso. Eles têm que ser fiéis. Questão de fidelidade. Deus é fiel para conosco, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Não é isso? Então, fé, em algumas versões, fidelidade, tem que haver com a forma que nós andamos, que demonstra de fato a fé, está lá em Tiago, mas tem a ver também com relacionamento de fidelidade, porque Deus é fiel nas suas promessas para conosco. Né? Então, a gente buscar essa intimidade de sermos fiéis ao nosso Senhor. Fidelidade. Por quê? Porque na fidelidade você demonstra a fé que crê. Quando você deixa de ser infiel o tempo todo, é como se você não cresce, na verdade. Você tem uma vida toda de infidelidade a Deus, onde é que está a sua fé, né? Então, fé e fidelidade estão muito amarradas, porque você não pode crer e ser infiel a vida inteira. Você pode ser infiel a Deus em algum momento, algum pecado, você vai ter que confessar ao Senhor, se arrependa de verdade, que o Senhor perdoará, como está em 1 João. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, não ter fidelidade a vida inteira e dizer que tem fé, não tem nem fé nem fidelidade. Tá? Então, a fé vem da própria definição, ou seja, é com base nessa definição que nós cremos no porvir, nas coisas que nós não vemos, que nós somos como somos. Se nós não temos esse fundamento, não faz sentido a gente viver a vida de crente que a gente vive. Não é isso? Você não crê nas promessas do Senhor, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, ele está falando da vida inteira do cidadão. Por ela, ou seja, pela fé, eles alcançaram testemunho. Né? E aí vem a lista lá de diversos personagens e situações vividas por aqueles irmãos nossos do passado, que ainda estavam na antiga aliança, e outros ainda não estavam nem em aliança da lei, era aliança própria, como Noé, alguns chamam de aliança noética. Né? Tem essas coisas, aliança abraâmica, adâmica, mas aí é coisa do homem, tá? Alguns eruditos que gostam de fazer isso. Mas apenas ver que tinha essa fidelidade. Enoque andou com Deus. Né? Deus tomou para si 365 anos. Né? E depois teve filho. Teve filho aos 65, depois andou com Deus, Deus tomou 365. Né? Amém?
Então, você vê que fé e fidelidade estão, algumas Bíblias traduzem como fidelidade, porque ela pode ser traduzida assim, outros como fé. É igual os mártires, e nos séculos, né, até o século III, principalmente, ainda eram perseguidos e mortos sem negar a fé. Então, a gente pode dizer que eles tinham fé e eram fiéis, né? Fidelidade. Então, são palavras, em algum momento, ela pode ser intercambiável, depende do contexto, tá? Então, vocês vão ver Bíblias, eu acho que tem até mais Bíblias com o nome fidelidade do que fé. Fé as mais antigas, como a Corrigida Fiel e a Almeida Revista Corrigida. Depois vem mansidão, tá? Essa tá em todas com esse nome, eu creio, tá? A maioria das Bíblias que eu vi tem o nome mansidão, que é a palavra prautes, tá? Essa mansidão, ela, como eu falei, são atributos de Deus que se comunica conosco, né? Aí não precisa nem ir lá, que a gente já sabe aquele Mateus 11, 28 até o 30, que é aquele convite que o Senhor Jesus faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e algumas versões oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aí ó, que sou o quê? Manso e humilde. Então mansidão tem muito a ver com humildade. Manso e humilde de coração. E, como consequência, encontrareis descanso para a vossa alma. Você vê que ele vai até por imaterial, que é aquilo que mais interessa, porque o corpo vai perecer mesmo. Mas a nossa alma, a vida eterna, você vai ter descanso desde a ida para o Senhor. Deixa ele ser Senhor da tua vida. É um convite universal. E ele é manso. Então, o maior exemplo começa no nosso mestre, de mansidão. E a gente vê que ele era manso, irmãos. Até nós comentamos aqui um dia, os irmãos que leram mais vezes os evangelhos, os 4 evangelhos, os irmãos vão ver como Jesus tratava os seus 12 apóstolos, né? Porque ninguém no lugar de Jesus aguentaria. Não, pode ler com calma, se você ainda não percebeu isso, é porque quem lê pela primeira vez vai só olhar o amor de Jesus. Aí depois que já leu muitas vezes, aí você assim, começa, mas que pergunta estúpida. Aí eu já estou tomando o lugar de Jesus, né? Já estou tomando, já a mansidão já foi para longe. Entendeu? E ele não faz isso, né? Você vê que ele... Irmão, você vê Deus descendo para lidar com seres que estão nas trevas, que não conseguem enxergar nada. Como é que você lida 3 anos e meio com um povo desse? Entendeu? É fácil? Não é um negócio que só um homem muito manso e humilde. Tá? Então, o maior exemplo vem do Senhor. Aí, eu ia pedir para alguém ler em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 2, 24 e 25. Mas eu acho que o meu relógio deu um pulo aqui. É 10 e 7? Era 9h40. Era 9h40, eu olhei, tem 1 minuto ou 2. Não. Misericórdia. Quem pode ler 2 Timóteo 2, 24 e 25? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que de Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. A carta é para Timóteo, mas é necessário que quem? Que o servo do Senhor. Opa! Ficou em Timóteo porque ele é pastor ou vai para todo mundo? Geral, né? Concorda? É necessário, não é uma possibilidade. Ó, se der, é necessário, queridos. Entendeu isso? E não é necessário. Ele está dizendo para Timóteo, até o servo mais humildezinho do Senhor, ele tem que ter isso.
Tá? Então você como pastor, entendeu? Então é necessário que eu saiba, porque ele como pastor, ele ia também ensinar isso para os outros. Olha, né? Tratar cada ovelhinha que está, para levar para essa questão. A gente vê também, é importante dizer, irmãos, eu peço desculpa aqui ao irmão Hermélio que vai pregar hoje, né? Peço perdão, tá, Hermélio, pelo intervalo. Né? Não confundir, cara, os irmãos, não confundir o mansidão com passividade e omissão. Isso é levado, comentado também pelos amados comentaristas. E um exemplo bom que eles dão é 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, aí a gente pula para o último, que é como os irmãos têm temperança e domínio próprio, estão tranquilos, né? 1 Pedro 3,15. Não confundir, né, mansidão com passividade ou omissão. Olha o que aqui diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. 1 Pedro 3,15? É isso? Você está lendo? É? Meu Deus, será que foi isso mesmo? Pode ler? Pode, vamos ver se eu não errei aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vós pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Olha só, ou seja, não seja passivo. Chegaram perto de você, a razão, esteja pronto para responder. De que modo? Com mansidão. Vai responder, mas não deixa para depois. Não se omita, nem seja passivo. Vou passar longe daquele cara que ele toda vez me enche de pergunta. Não seja passivo. Para que você possa, amado, dar a sua explicação que o Espírito Santo de Deus vai colocar em você, para que você responda da maneira como você sabe, porque o Espírito vai dar assistência, a razão da sua fé. Por que vocês creem e eu não? Aí o seu problema não é, o seu problema é ser bíblico, responder com mansidão e dar a razão da vossa fé. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar, compreender. A orientação bíblica você esteja pronto para. Tá? Mansidão não é passividade ou se omitir. Tá bom? É a forma como Moisés, teve uma hora que o Senhor mandou matar não sei quantos. Era o homem mais manso que tinha na terra. Não tinha ninguém mais manso que Moisés. A palavra diz isso. Por último, vamos nos colocar de pé. Temperança e domínio próprio, tá, irmãos? Tem muito a ver com autodisciplina, tá? Nós sermos temperantes, termos domínio próprio, sabermos que nós somos. E aí eu não vou precisar, eu ia ler o texto lá de 1 Coríntios 9, 25, mas tem a ver com aquela questão do atleta, tá? A questão da temperança e domínio próprio é nós termos a plena consciência de quem nós somos. E nós somos ali moderados, equilibrados, mas nós temos que estar qualificados para participar, como o irmão Hermélio uma vez trouxe esse comentário aqui. Participarmos de uma corrida, acho que foi até na época da São Silvestre, né? Estou lembrado? Então, se você não estiver dentro das regras, não é a questão de você chegar em primeiro, segundo, mas a pior coisa do mundo é você ser desqualificado. Porque desqualificado, não é? Porque você pode cair, não tem problema, vai arranhar o joelho, você está cansado, você vai parar, vai passar onde na tua frente. Agora, desqualificado, você sai da prova. Não é? Existem as punições e as correções de Deus necessárias. Por exemplo, em Fórmula 1, faz muito tempo que eu não vejo, mas quando eu via, existem vários casos de o piloto, por ter feito alguma coisa que a regra não permite, ele tem que ficar no box uma volta. Então, todos os pilotos vão dar uma volta na frente dele e aí ele é liberado. Mas ele não foi desqualificado para continuar a corrida. Entendeu? É um exemplo. Existem outras competições, basquete, dependendo do número de faltas, fica 1 minuto ou 2 lá fora, não pode entrar. O técnico é obrigado a substituir, mas depois você volta para o jogo. Então, a gente tem que ter essa
domínio próprio do nosso corpo para a gente poder ouvir o Espírito. Nos dominar, tá? Temperança ali, e com equilíbrio. Não é questão de rigidez, polaridade, é sempre a palavra de Deus, moderação, equilíbrio, mas com as qualificações para competir. Claudinha quer fazer uma pergunta, vamos ver qual dos pastores vai responder. Não, é uma coisa assim, por exemplo, então tá, eu tenho os dons do Espírito, mas para ter os dons, eu que tenho que me encher do Espírito, certo? Você está falando do fruto? É fruto. O fruto do Espírito. Tá. Mas para ter o fruto, eu é que tenho que me encher do Espírito para ter os Não, frutos. você é pode pedir isso, mas o Espírito, quando você... Lembra que você é selada. O Espírito já te marcou. Então você já tem o Espírito. Agora, a gente vê expressões na Bíblia que os servos, devido às situações, eles precisavam ser cheios do Espírito. Aí é outra coisa, um enchimento do Espírito, como o pastor Cleiton já explicou para a gente. Então tipo você assim, pode buscar esse enchimento. O que é que isso aí que você perguntou, Lucas responde: se vós, sendo maus, pais, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Respondeu? Então pede enchimento, mas saiba que você é selada, mas não se acomode com o selo. Ah, já sou ovelha. Cuidado, se você não andar, quando você vê, você está... Não é? O que é que os amalequitas fizeram quando o povo estava no deserto na caminhada? Pegaram quem estava na rabeira. Aquele pessoal quase andando para trás para o Egito. Quero voltar para o Egito. Né? Olha lá, falei que eu sabia que ia ter um dos pastores que ia falar. Salve, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É importante entender também que o fruto do Espírito é longanimidade. Mas para o fruto do Espírito agir na sua vida, primeiro você tem que mortificar a sua carne e crucificar ela, porque ela vai militar contra o Espírito, né? Então não espera acordar um dia e ser o Senhor de toda a paciência se você não mortificar primeiro a sua carne e toda a sua ira. Amém? Amém? Também. Lembra que eu falei também sobre essa da crucificação, né? Já estás crucificados, ou seja, é como se você tivesse vivo, mas pregado na cruz ali para não deixar os teus membros prevalecerem contra as coisas do Espírito. Aquilo, pastor, né? A gente tem que estar Por isso Romano vai falar de pendor, lembra? Que eu falei de pêndulo. Pendor vem pêndulo. O pendor da carne é morte. E o pendor do espírito é vida. Você aqui, tipo aquele relógio, pêndulo mesmo, tipo um relógio, um ponteiro. Se você está todo lá para a carne, é morte. Você tem que estar, como ele falou, bota esse pêndulo para o lado do espírito aqui, amigo. Deixa a carne morrendo. Não alimenta a carne. Mas o pedido é lícito, tá? Senhor, me enche. Senhor, dá mais o teu espírito para o que tu quiseres. Amém? Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, nesta escola bíblica dominical. Nos dá um intervalo abençoado, se conosco, nos prepara cada coração para receber a tua palavra dentro de alguns minutos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados.